Você já não soube o que orar? Já sentiu que não tem forças nem palavras? A boa notícia é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Hoje, no Verdade e Vida, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem sobre o consolo e o poder do Espírito em nós. Se inscreva no nosso canal e caminhe conosco em fé. Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida para trazer ao seu coração uma palavra muito preciosa. Vamos falar sobre a poderosa obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus, verdadeiramente Deus, tendo os mesmos atributos de Deus e realizando as mesmas obras. Nós vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Vamos ouvir a leitura desse texto. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós cremos em um único Deus, vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, um só Deus. Qual é a grande obra do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele agente eficaz da Trindade. O Pai escolheu um povo. O Filho redimiu esse povo. E o Espírito Santo aplica a obra da redenção neste povo. É o Espírito Santo quem nos convence de pecado. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que habita em nós, transformando o nosso corpo no templo de Deus, morada de Deus. É o Espírito Santo que nos é dado como penhor da nossa redenção. É o Espírito Santo quem nos santifica. É o Espírito Santo quem nos dá dons espirituais. É o Espírito Santo quem nos enche. É o Espírito Santo quem nos dá poder para fazer a obra de Deus. Nós não podemos subestimar a importante e poderosa obra do Espírito Santo em nosso favor. No texto em pauta, Romanos 8, 26 e 27, o apóstolo Paulo vai tratar de duas coisas muito importantes. Ele começa dizendo assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós temos fraquezas inerentes, fraquezas múltiplas. Isso é um fato. Temos fraquezas físicas. O nosso corpo vai se debilitando, vai se enfraquecendo. Surgem rugas, surgem doenças, dores. E de repente o seu corpo vai ficando fragilizado, caquético, senilizado, revelando eloquentemente a fraqueza física. Temos fraquezas morais. Às vezes tropeçamos nas nossas próprias pernas. Cometemos tantos erros, deslizes, fracassos, pecados, mazelas, porque tantas vezes nós prometemos até não incorrer nos mesmos erros e nos colhemos surpresos repetindo-os.
Porque temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas emocionais. Chegamos a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Mas também temos fraquezas espirituais. Somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer, não o fazemos. O mal que não queremos, praticamos. Mas, em vez de Deus nos escorraçar por causa das nossas fraquezas, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E a palavra assistir traz a ideia de segurar, de sustentar, de levantar. Em outras palavras, não poderíamos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Não podemos avançar vitoriosamente, fiados na nossa própria força. É o Espírito Santo quem nos assiste em nossa fraqueza. Mas você pode argumentar, que evidência temos dessas fraquezas? Paulo dá um exemplo. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas porque nós não sabemos orar como convém. Ora, se a oração é um meio de graça, se a oração é um exercício espiritual, se através da oração nós somos fortalecidos, por que não sabemos orar como convém? Por que não sabemos orar como devemos? É que, na verdade, nós nem sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus o que vai nos destruir pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Deus se importa tanto conosco e Deus nos ama de tal modo que Ele não nos dá o que queremos. Ele dá o que precisamos. Você que é pai, você que é mãe, não colocaria uma faca afiada nas mãos de um bebê, de uma criança. Ela vai machucar-se com aquela faca. Ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode espernear, você não vai atender o desejo dela, porque você sabe que aquela faca afiada vai machucá-la, vai feri-la. É assim que Deus age comigo e com você. Ele nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Às vezes pedimos para Deus o que vai ser um problema para a nossa vida. E Deus diz, não, filho, eu não vou lhe dar, eu não vou lhe conceder. Eu amo você, eu cuido de você, eu me importo com você, estou vendo lá na frente, eu conheço o seu futuro. Eu vou poupar você daquilo que você quer. Jesus nos ensinou a orar. E ao nos ensinar a orar, nos ensinou assim, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é o que ele ensinou. Às vezes entendemos o contrário. Às vezes entendemos que todo que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia e Deus não ensinou isso para nós. Por que não está na Bíblia que todo que pede, recebe o que pede? Porque nós não sabemos orar como convém. Porque às vezes não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes pedimos o que vai nos prejudicar. Então é o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza, endereçando as nossas orações de maneira adequada e dando-nos a resposta, não que queremos, mas que precisamos. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo não só nos assiste em nossa fraqueza, mas também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E este é um dos textos mais gloriosos da Bíblia e ao mesmo tempo mais misteriosos. Porque um gemido é uma expressão tão intensa de um desejo ou de uma dor que você não consegue expressar em palavras. Ora, se o Espírito Santo é Deus, e Ele é, se o Espírito Santo conhece todas as línguas, todos os dialetos, todos os idiomas, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares, e Ele conhece. Se o Espírito Santo conhece a linguagem dos anjos e dos homens, e Ele conhece. Se Ele conhece a linguagem do céu e a linguagem da terra, e Ele conhece. Quando está orando por nós,
em nós ao Deus que está sobre nós, não encontra sequer uma língua, um idioma. Então ele geme com gemidos inexprimíveis. Isso traz para nós algumas conclusões. Primeiro, como é a oração, como é a intercessão do Espírito Santo em nós, por nós, ao Deus que está sobre nós? Primeiro, é uma intercessão intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Essa é a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele, sendo Deus, emprega todo o seu ser, todos os seus atributos, para interceder por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Em segundo lugar, essa intercessão, além de intensa, ela é agônica, porque é com gemidos inexprimíveis. E é claro que o Espírito Santo ora por nós com tal intensidade, com tal agonia, que ele não expressa em palavras a sua intercessão, mas retrata-a com gemidos inexprimíveis. Então, finalmente, o Espírito Santo, depois de interceder por nós de maneira intensa e agônica, ele intercede também de maneira eficaz. Porque o verso 27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede por nós. Ora, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Nós, às vezes, oramos de maneira errada, e a Bíblia diz que pedi e dar-se-vos-á. E a Bíblia diz também, nada tendes porque nada pedis. Mas alguns pedem mal. Pedem, mas não pedem certo. Pedem, mas não pedem de forma adequada. Por isso não recebem. Porém, o Espírito Santo intercede por nós de maneira eficaz, porque é segundo a vontade de Deus em que ele intercede pelos santos. Ele não desperdiça nenhuma das suas intercessões em nosso favor. Esta é a gloriosa obra do Espírito Santo, por nós e em nós. Você pode conhecer a obra do Espírito Santo. Você pode se render ao apelo do Espírito Santo. Você pode se curvar a Jesus, o Senhor, entregando a sua vida a Ele, pelo constrangimento do Espírito Santo. Você hoje ouve a palavra de Deus e pode se render a Cristo, ouvindo a voz do Espírito que emana da sua palavra. Eu vou orar em seu favor. Ó Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que agora estão nos assistindo, para que te conheçam e se rendam a ti. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo quando não sabemos orar, o Espírito Santo trabalha por nós. Que tal nos ajudar a levar essa esperança a mais pessoas? Entre em contato conosco pelo telefone que está aparecendo aí na tela, manda uma mensagem pelo WhatsApp, o código de área é 11 947 18 94 50 e se torne um parceiro em missão do Verdade e Vida. Você vai receber as orientações e também esse presente, um devocional Gotas de Esperança para a Alma. Acompanhe nossos conteúdos nas nossas redes sociais, sempre buscando pelo @Canal Verdade e Vida.